Que bom estarmos aqui para adorar, para celebrar, para exaltar o nome do Senhor. Como já foi falado, todos são bem-vindos neste lugar. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. João capítulo 3, versículo 14. Se eu falar algum nome aqui errado é porque eu esqueci meus óculos em Araguaína. Cheguei de lá agora há pouco e aí você passa dos 35, as vistas ficam embaralhadas, né, Bena? Então eu esqueci meus óculos lá, mas amanhã o irmão já vai trazer. João 3,14, está aqui no telão também. Quantos querem que o Espírito Santo fale com você? Aleluia! Esse texto, precisamente este versículo tem falado muito. E já tem uns 2 meses, 3 meses que eu estou estudando este versículo. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é fantástica. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela se renova cada dia. Não está muito grave aí não, atrás, irmãos? Está não? A palavra de Deus, ela se revela a nós todos os dias. A palavra de Deus, ela se revela aos nossos corações todos os dias. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? João Calvino diz que nós precisamos ler as Escrituras com o propósito expresso de encontrarmos Cristo em toda a Escritura. E nós estamos aqui nesta noite, não para um culto de prosperidade, embora eu creia que Deus pode fazer você prosperar, amém? Nós não estamos aqui para um culto de entretenimento, nós não estamos aqui apenas para cumprir um horário religioso, nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele morreu e ressuscitou. Aliás, nós celebramos semana passada a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. João 3,14 diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler juntos aqui acompanhando no telão, vamos lá. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim querido, que coisa tremenda isso aqui. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. A Bíblia menciona Nicodemos apenas 3 vezes, e as 3 vezes são no Evangelho de João. Primeira vez que a Bíblia menciona Nicodemos é João 3, segunda vez é em João 8, e a terceira vez é em João 19. A Bíblia diz que Nicodemos vai à noite conversar com Jesus, e ali ele começa a indagar acerca de vida eterna, acerca de tantos assuntos, de curas, de milagres. Jesus olha para Nicodemos e diz: importa eu te dizer que é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos diz: Senhor, eu tenho que ir então ao ventre da minha mãe nascer segunda vez? Jesus diz: não, Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito. E Jesus começa a trazer grandes revelações a Nicodemos. E isto aqui, Jesus está falando diretamente para Nicodemos. Nicodemos,
do modo, porquê, pelo qual, pelo motivo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Se você pegar outras traduções, King James, NVI, NVT, qualquer tradução, NTLH, várias traduções, você vai perceber que esta palavra, coloca para mim, Wagner, por favor, porque e do modo porquê, pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto. Se você pegar qualquer tradução, você vai encontrar essa palavra porquê, traduzida pelo modo, pelo qual, por qual, o motivo que Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus diz: importa que o Filho do Homem seja levantado. Queridos, a Bíblia está cheia, está repleta de acontecimentos redentores. A Bíblia revela um Deus que se preocupa conosco. A Bíblia revela um Deus que mostra ao homem a razão, o motivo, o porquê de Cristo ter morrido na cruz. E Jesus usa tanto figuras quanto tipos do Antigo Testamento para mostrar que a sua obra, embora lá no Antigo Testamento ela é correspondida no Novo e se revela na pessoa de Cristo Jesus. Aqueles acontecimentos do passado, eles se revelam no Novo Testamento. Aliás, você deve lembrar quando Jesus conversa com os discípulos e ele diz assim: examinais as Escrituras, porque elas falam acerca de mim. Quantos lembram disso? Elas falam acerca de mim. Jesus está falando do Antigo Testamento, porque até então não havia o Novo Testamento. Agora, Wagner, por favor, coloca para nós Números capítulo 21, versículos 6 a 9. Alguém já disse que as Escrituras explicam as Escrituras. Quando você não souber alguma passagem da Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia e você não entender uma passagem da Bíblia, é necessário que você estude para que você compreenda. E os textos mais fáceis explicam os textos mais difíceis de entender. E você vai entender neste verso aqui, Números capítulo 21, o que Jesus estava conversando com Nicodemos. Olha só: então o Senhor enviou contra o povo o quê? Serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Parece estranho que Jesus se compare a uma serpente, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Todas as vezes que você olhar na Bíblia que fala de serpente, está falando de Satanás e não de Jesus. Agora volta o versículo, Wagner, por favor, João 3,14 outra vez, para que você entenda. Nós lemos nesse texto que Deus mandou serpentes
abrasadoras. Quando você estuda isso aí, a Bíblia, os biblicistas dizem que aquelas serpentes, ao picar, ao morder as pessoas tinham uma febre intensa e morriam por causa daquele veneno que aquela cobra liberava sobre os corpos das pessoas. Agora Jesus, outra vez eu quero que você entenda aqui, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós lemos que o povo estava murmurando contra Moisés. Havia uma sentença de morte sobre aquele povo. Havia uma obra de morte sobre aquele povo. O povo estava desesperado, e eles vão até Moisés e dizem: Moisés, intercede por nós diante de Deus, porque nós pecamos contra Deus e pecamos contra você. E Moisés então chega diante de Deus e Deus diz: faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo aquele que a mirar, todo aquele que olhar para a serpente, será curado e viverá. Mas deixa eu falar algo para você. Jesus aqui não é comparado a uma serpente, mas nós devemos observar novamente o texto: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. O paralelo está em ser levantado, a fé que é exigida e a vida resultante. Qual o resultado de olhar para aquela serpente? Era curado, e a Bíblia diz que o povo viveria. Era curado e havia saúde. O povo olhava para a serpente. Então, a questão não é Jesus ser comparado a uma serpente. A questão é o ato de levantar. O ato de levantar numa haste, num poste. Muitas pessoas procuram ferramentas, métodos, formas atraentes de pregar o Evangelho. A gente vive hoje num tempo, irmãos, você vai nas redes sociais, você vai na internet, você vai na televisão, as pessoas estão enfeitando muito a pregação do Evangelho. Mas nós devemos estar atento àquilo que o Evangelho nos ensina. Porque qual a minha função ao ministrar a palavra nesta noite para você? Não é falar que Deus vai te prosperar, que Deus vai te dar uma casa nova, um carro novo, que Deus vai fazer isso. Deus pode fazer tudo isso. Mas a mensagem do Evangelho é vida eterna. É vida eterna. E a minha função para você é levar a sua atenção para a cruz de Cristo, para o perdão dos seus pecados, para a promessa que a obra do Calvário dá a cada um de nós. Charles Spurgeon, ele diz que a melhor maneira de se pregar aos pecadores para que encontre Cristo é pregar Cristo aos pecadores. Se eu e você queremos levar a mensagem do reino a esse mundo, nós devemos levar Cristo às pessoas. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos era um homem religioso, conhecia as escrituras do Antigo Testamento. Nicodemos, ele ensinava nas sinagogas sobre as escrituras, mas era um homem ainda que não havia sido atraído para Cristo. E foi justamente isso que Jesus fez. Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente seria curado, viveria, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que nós precisamos ser atraídos para a cruz de Cristo, irmãos? Somente a cruz vai me mostrar o quão miserável eu sou. Você pode ter muito dinheiro, você pode morar em casas boas, você pode ter um carro do ano, você pode trocar seu carro de todo mês, mas se você não tiver Cristo reinando na sua vida, você é miserável, pobre, cego e nu. É isso que a palavra de Deus diz. Que sem Cristo nós somos as piores das criaturas da terra. Nós devemos ser atraídos por essa cruz que liberta, por essa cruz que confronta o meu pecado, por essa cruz que me leva ao arrependimento. E quando eu falo de cruz, não estou falando sobre o madeiro, mas da obra que Jesus fez no Calvário. Jesus está dizendo isso para o homem, um dos homens mais importantes da sinagoga, que era Nicodemos. Nico significa conquistador. Demos fala de demografia, de povos. Nicodemos foi conquistador de povos, de pessoas, mas não conquistou o reino, porque a sua vida estava presa na religiosidade. Irmãos, Deus quer nos levantar como igreja cheia do seu poder, da sua autoridade, uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja que anda em vitória, mas nós precisamos olhar para a cruz e saber que a nossa vitória, a nossa força vem dEle. Não é acerca de nós, é acerca dEle. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que mirar, todo aquele que olhar, todo aquele que colocar os seus olhos nele, viverá. Então, Jesus não está sendo comparado a uma serpente, mas o levantar. Jesus sempre faz um paralelo no Antigo Testamento, por exemplo, quando ele fala de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 noites e 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus não está dizendo que ele é Jonas, mas o que ele está trazendo, o paralelo que ele traz é sobre 3 dias e 3 noites e sobre a mensagem que Jonas leva aos ninivitas, uma mensagem de arrependimento. A segunda coisa que esse texto, o versículo 3,14, nos diz, fala de despertar a nossa fé. Eu quero que nesta noite a sua fé seja despertada em nome de Jesus. Despertar a sua fé, porque quando eu olho para Cristo, quando eu sou atraído por Cristo, não tem como a minha vida ser a mesma. Não tem como a minha vida ser uma vida de fracasso, de derrota. Deus não te chamou para isso. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que a nossa fé é despertada quando nós olhamos para a obra do Calvário, quando nós olhamos para Cristo, quando nós colocamos nossos olhos nele. O escritor de Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. E no versículo anterior ele diz, deixando todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Filho de Deus. Que os nossos olhos estejam nele, que os nossos olhos estejam em Jesus. Eu preciso despertar a minha fé, porque quando eu coloco a minha fé em Cristo, eu sou liberto do pecado, eu sou liberto da maldição,
eu sou liberto da morte eterna, e eu passo a depender única e exclusivamente dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Despertar a minha fé, que a sua fé seja despertada, que a tua fé seja robusta nesta noite, para que você tenha fé e dependa dEle em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. E qual o resultado disso? Qual o resultado? João 3,14, Wagner. Preste atenção. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você já pensou sobre vida eterna? Você já pensou sobre a vida eterna? Ah, pastor, mas eu sou tão jovem, eu sou tão novo. Você já pensou o quão Jesus está prestes a voltar? Você já parou para refletir sobre a tua vida? Você já pensou, quando você partir, para onde você vai? Tiago diz que a nossa vida é como uma névoa, é como uma neblina. Você vai, amanhece o dia, ela está ali, vem o sol, ela desaparece. A nossa vida é tão curta, tão rápida. E o Evangelho nos garante uma vida eterna, uma vida de entrega, de devoção ao Senhor. Moisés, quando levanta a serpente naquela haste, todos os que olhavam para aquela serpente, a Bíblia diz que eram curados e viveram. Preste atenção nisso. Eram curados e viveram. Agora Jesus diz assim: todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna. O resultado está na vida abundante prometida nas palavras do nosso Senhor. Vida abundante. Vida abundante. Fala de intimidade com Deus. Fala de santidade. Fala de serviço. Fala de entrega. Fala de doação. Certa vez eu vi alguém dizendo: pastor, não insista com fulano, porque você não pode exigir o fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. Às vezes eu vejo líderes de ministério lutando, implorando, para que alguns irmãos sirvam. A gente não pode cobrar serviço de quem ainda não foi impactado pela beleza de Cristo. Isaías, quando tem a visão de Jesus, Isaías capítulo 6, Isaías tem a visão de Jesus. A Bíblia diz que ele é confrontado pela santidade, e a primeira coisa que ele diz é: ai de mim, estou perdido. Eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, quando nós nos deparamos com a glória de Cristo, a primeira coisa que evidencia em nós é o pecado. A primeira coisa que evidencia nas nossas vidas, em nossos corpos, em nossas mentes, é o pecado. Porque santidade e pecado não podem caminhar juntos. E a Bíblia diz que um serafim então pega uma brasa que está no trono e toca nos lábios de Isaías e diz: o teu pecado foi
retirado, foi removido, foi perdoado. E qual foi a atitude de Isaías? A necessidade, quando Deus diz assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? O que Isaías diz? Estou pronto, estou preparado, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quem é atingido, quem é marcado pelo Evangelho, ele tem gratidão no seu coração em servir. Ele quer ser útil na casa de Deus, no reino de Deus. Ele não se contenta a ficar quieto no seu lugar, ele quer servir. Porque a sua vida agora, a sua entrega, a sua doação, a sua devoção tem um destino. E esse destino é carregado de um propósito. Quando eu tenho a vida abundante, eu vivo uma vida de santidade. Sabe, irmãos, quem é crente, quem já teve o encontro com Jesus, não dá mais para viver a vida velha. 1 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não tem como viver a vida velha, não tem como estar envolvida nas coisas do passado. Aquele que tem Cristo, aquele que encontrou com Cristo, se tornou uma nova criatura. Mesmo que você tente, você não vai pecar em paz, porque quem está em você, o evangelista João diz que é a divina semente, e quem tem a divina semente não pode viver pecando, porque a glória, a presença de Deus habita nele. É isso que a Bíblia está nos dizendo. É o resultado da vida abundante. Primeiro eu miro a cruz, eu olho para a cruz, e a minha fé é exercitada, é despertada na obra do Calvário, e o resultado nisso se torna da vida abundante que Deus tem para mim, que é derramada sobre mim, a alegria de viver. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quem tem a vida de Cristo não anda cabisbaixo, querido, não anda preocupado com o amanhã. Meu Deus, e o amanhã? Meu Deus, e o governo? Querido, a tua vida, quem rege a tua vida é Cristo Jesus. Não é político A, nem B, nem C, é Cristo Jesus. É Cristo. O resultado dessa vida abundante é prometido a todos aqueles que olham para Cristo. Intimidade, santidade, serviço, entrega, doação, devoção. E Deus está nos chamando a isso. E concluindo, aqueles que olharam para a serpente e viveram, morreram depois. Aqueles que olharam para a serpente no deserto, eles foram curados, eles viveram, mas depois morreram. Agora, a promessa aqui no texto, a promessa no texto aqui para nós: mas aqueles que olham para Cristo e creem no Filho do Homem, vivem eternamente. Essa é a diferença, querido. Por isso que Jesus faz um paralelo com algo, um processo redentor do passado. Jesus traz para Nicodemos e diz: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente lá no alto, colocava os seus olhos na serpente de bronze, era curado e viviam. Mas o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que colocar os seus olhos, a sua fé nele, viverá eternamente. A morte para o crente não é o final das coisas, é o início de uma eternidade com Cristo.
é o início da eternidade com Cristo. Se tem uma coisa, irmãos, que eu não tenho medo, é da morte, porque eu sei para onde eu vou. A minha preocupação é só com Dona Marilza. Mas eu sei para onde eu vou. Eu sei que ela vai chorar e muito, a falta, né? Por um tempo, né? Depois... Todos que olham para Cristo têm a morte anulada e, portanto, viverão. A melhor decisão que eu fiz na minha vida, e eu creio que você também, foi no dia que você disse sim para Cristo. Isso não quer dizer que estamos imunes a guerras, às lutas, a dificuldades. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alguém já disse que o crente não tem paz hora nenhuma, né? Guerra, luta, tribulação. Mas tereis paz em meio à guerra. No mundo tereis aflição. O que é a salvação? A salvação é a morte de um inocente no lugar do pecador. O que havia sobre nós? Wagner, coloca para mim, por favor, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que o pecado trouxe? Carência, necessidade da presença de Deus. Adão foi expulso do paraíso, e nós, juntamente com Adão, fomos expulsos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas agora vem o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. O que é redenção? A palavra redenção na Bíblia fala de libertação de escravo. É a liberdade que se alcança por preço pago. Alguém foi lá e pagou por você. Alguém foi lá e pagou por você. Pagou o quê? Uma dívida que a gente tinha. Romanos 6, 23 diz que o salário, coloca para nós, Wagner, por favor. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Havia um salário, o pecado trazia morte sobre nós, mas o mesmo Paulo que diz em Romanos 6, verso 23, ele diz em Romanos 3, 24, que mediante a justificação, mediante a graça do Senhor, nós fomos justificados diante de Deus. Eu me torno justo somente através de Cristo. Eu já vi gente falar assim: puxa vida, fulano era tão bom, eu acho que foi para o céu. Ninguém vai para o céu por mérito. Por mais que você seja bom, por mais que você pague as suas contas em dias, por mais que você dê esmolas, por mais que você ajude pessoas, mas se você não tiver um encontro com Cristo, meu irmão, a gente não vai para o céu por nosso mérito. Ninguém sobe aos céus por mérito próprio. O mérito é de Cristo Jesus, o inocente que morreu pelo pecador, o inocente que deu a sua vida pelo pecador, porque havia uma sentença de morte sobre nós.
Mas quando olhamos para Cristo, quando colocamos nosso olhar nele, quando colocamos nossos olhos nele, a nossa fé é despertada e a vida abundante passa a vir sobre nós. Por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. O que é uma vida abundante? Não fala de bens, não fala de muito dinheiro na conta, não fala de um grande patrimônio, porque tem tanta gente que tem tudo isso, mas não vive a vida abundante que Cristo prometeu. Vida abundante fala de uma vida completa, uma vida de paz, uma vida centrada em Cristo, uma vida devota a Cristo, uma vida entregue a Cristo. Você tem prazer de estar na sua casa com a sua família, você tem prazer de estar com o seu cônjuge, você tem prazer de acordar pela manhã e falar: Senhor, eu não sei como vai ser este dia, mas uma coisa eu sei, o Senhor está comigo nesse dia, porque a minha vida está no Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Todo aquele que olha para Cristo, todo aquele que se dobra a Cristo, alcança a vida eterna. Essa palavra, ela chegou aos seus ouvidos, mas ao seu coração, somente o Espírito Santo pode levá-la. Somente o Espírito Santo pode fazer algo da tua vida. Somente o Espírito Santo pode trazer o convencimento ao teu coração. Somente o Espírito Santo pode trazer vida e vida abundante sobre você. Fecha os teus olhos agora. Será que você tem olhado para tantas coisas, tantos lugares? Será que você tem olhado para tantos ambientes e não tem olhado ainda para a cruz? Feche os teus olhos e fale com Ele. Se você necessita dEle, fale com Ele. Se você precisa dEle, fale com Ele. Não é sobre a religião, não é sobre nenhum outro nome, mas é sobre Jesus. Nós dependemos dEle. Pai, como precisamos de Ti. Como precisamos de Ti. Meu Deus, como precisamos de Ti. Espírito Santo, é a Tua igreja, é o Teu povo, Pai. Começa a trabalhar em cada coração, meu Deus. Começa a trabalhar em cada vida, Pai. Somente o Senhor pode encontrar o mais profundo. Somente o Senhor pode encontrar os lugares secretos da nossa alma, do nosso coração. Somente o Senhor pode encontrar os lugares mais escuros da nossa história. E é a Ti que eu clamo nesta noite, Pai, em favor destas pessoas, dos meus irmãos. Somente o Senhor pode fazer. 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 Fale com Deus, levanta neste lugar um altar de adoração, de entrega. Levanta neste lugar, que o seu coração nesta noite seja tomado pela presença dEle. Que você não olhe para nenhum outro lugar, que você não busque em nenhum outro lugar, que você não corra para nenhum outro lugar, a não ser a presença dEle. Diga: Jesus, eu Te amo e eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa a presença dEle te tocar. Deixa a presença dEle te envolver. Deixa a presença dEle ministrar ao teu coração. Aleluia. Pai querido, toma cada coração nesta noite, Espírito Santo. Tu conheces o mais profundo de cada vida. Tu conheces o mais profundo de cada coração.
Tu conheces o mais profundo de nós. Tu conheces o mais profundo, Pai. Toma, toma, toca, envolve. Traga revelação da pessoa de Cristo. Traga revelação da vontade do Senhor para as nossas vidas. Traga revelação. Querido, eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui à frente. Mas se você tem olhado para tantos lugares, para tantas coisas e não tem olhado para a cruz de Cristo, olhe agora para Ele e diga: Senhor, eu preciso da vida. Talvez você está ferido pelo inimigo, talvez a serpente tem ferido você, talvez este mundo tenha ferido você, talvez este mundo tenha jogado tanta coisa sobre você, o espírito de morte tem rondado você, mas é hora de você olhar para Ele e falar: eu preciso de Ti, eu quero, Senhor, eu me derramo, eu me entrego, aleluia. Amado Espírito Santo, quebra as cadeias, Pai, agora na alma, no coração. Meu Deus, que este ambiente seja tomado agora pelo temor do Senhor. Que este ambiente agora, Pai, seja tomado pela glória do Senhor. Pai, que este ambiente agora seja visitado pela glória que vem do alto, Pai, trazendo convicção de pecado, trazendo convencimento de pecado, Pai, e convencimento da Tua palavra, porque o Teu Espírito diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito faça isso agora, amado Jesus.